Muito bem, gente, eu estou aqui no quadro Sala de Visitas, eu estou com a Adriana Ferraz, fonoaudióloga aqui da Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, aliás, sempre muito simpática, a Adriana Ferraz, aliás, muito querida também. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, Cacá, um prazer estar aqui hoje, Prazer é trazendo nosso. um bate-papo sobre os cuidados com a audição. Olha, gente, hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, né? E isso é celebrado justamente hoje, no dia 10 de novembro. No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões e 700 mil pessoas têm deficiência auditiva. Caramba! Desse total, mais de 2 milhões têm deficiência severa, sendo 54% homens e 46% mulheres. O número é impressionante, né? Muito, muito. A ideia dessa data é justamente isso, é chamar a atenção para a importância da audição e como identificar a perda auditiva e também como cuidar. Porque nós estamos cada vez mais sendo um país que está envelhecendo. Então, a Sim. perda auditiva faz parte desse quadro, desse país que vai ficando cada vez com a vida mais longeva. Só que a perda auditiva também tem aparecido em crianças e jovens, justamente porque a gente vive num mundo muito barulhento. E a perda auditiva, ela pode ser adquirida a qualquer época da sua vida. Ela pode ser congênita, né, ao nascer, ou ela pode ser adquirida. E justamente a gente se adquire com os maus hábitos, que é um problema sério. Seríssimo. Gente, eu tava aqui recordando aqui, me lembro muito bem do período da organização Jaime Câmara, onde éramos obrigados todos os anos a fazer o exame de audiometria, né? Muito Ou importante, seja, que é monitoramento. importantíssimo, né, Adriana? Importantíssimo, o trabalhador tem que ter esse cuidado. O trabalhador que se expõe ao ruído, mas o ideal é que isso faça parte realmente da rotina da empresa. Sim. Porque o adoecer é ruim para a empresa e também para o trabalhador. Claro. Então, a questão da saúde auditiva, esse compromisso deve ser do trabalhador também se cuidar. Então, quando você fala aí da importância da audiometria, deveria ser um exame que a gente faça de rotina. A gente não vai no cardiologista, a gente vai nos médicos de rotina. O otorrino, que vai cuidar da nossa audição, também deveria fazer parte dessa rotina. Muito bem. O que pode causar a surdez? Quais são os principais sinais que podem apontar a perda auditiva, Adriana? Por gentileza. Olha, uma questão muito séria é que às vezes a gente está falando e pede muitas vezes para a pessoa repetir, né? Você está conversando com uma pessoa e ela fala, você pode repetir, por favor? É um sinal muito importante que aquela comunicação está ficando truncada. Então, isso é um sinal de que, de repente, a sua audição já está apresentando ali um declive. Às vezes, ele é tão pequeno, mas ele já começa a comprometer a inteligibilidade da fala. Então, o pedir para repetir, ou às vezes você perder, a pessoa está conversando com você, você perde um pouco daquela comunicação, ou você está se virando sempre para buscar o complemento da informação através da leitura labial. E assim, volume da televisão alta. Às vezes você nem percebe, mas você está aumentando cada vez mais o som do rádio, o som da televisão. Então aí já é um sinal também que a sua audição já está precisando de atenção. E a maior prevenção é a gente não se expor mesmo, porque a perda auditiva ela pode acontecer de duas formas. É a perda condutiva, que existe uma barreira na passagem do som, por exemplo, um quadro de resfriado, de sinusite. Você tem uma perda auditiva temporária, que tem uma barreira ali, uma secreção que impede a passagem do som. E nós temos a perda auditiva neurosensorial, que você já tem a perda dos neurônios que fazem a conexão do som. E aí isso é irreversível. Então, quando a gente tem uma perda neurosensorial, que justamente pode acontecer com exposição prolongada ao ruído, ela é irreversível, aí não volta mais. Gente, eu estou aqui com a Adriana Ferraz, que é fonoaudióloga aqui da Unitins, onde se celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, que é celebrado justamente hoje, dia 10 de novembro. Adriana, você tocou um assunto interessante, porque é o seguinte, quando se fala em perda auditiva, a gente lembra muito bem da nossa infância, né? A questão do bullying,
Tem crianças que estão na sala de aula e de repente a professora vai lá e comenta determinado assunto, ou o próprio coleguinha do lado comenta determinada matéria e a criança tá lá, o que que é? Não. E aí de repente essa criança é taxada como, infelizmente, não, essa criança é burra, ela não entende nada. E na verdade ali já pode ser um princípio de perda de audição, né, Adriana? E isso, a sua fala foi fundamental. Olha aí uma coisa muito importante. Às vezes a criança tem dificuldade na aprendizagem e pode ser um problema auditivo. Sim. E às vezes a família não percebe e a escola também não percebe. E aí começa o quê? A criança não ter a aprendizagem como se espera. Porque os nossos sons, os sons da fala, eles são muito próximos auditivamente. O que muda o que ele significa. Por exemplo, o som do P e B, quando você fala, são os lábios que produzem o som P, B. E o que muda? É aonde ele ocupa dentro da palavra. Como são sons muito semelhantes, a criança não consegue compreender. Por quê? Porque a audição está prejudicada. Então, muito importante, quando a criança começa a ter dificuldade na escola, é uma avaliação audiológica, porque às vezes uma perda auditiva está comprometendo e a criança às vezes está sofrendo até bullying, como você falou, porque o aprendizado não está acontecendo. E ela é taxada de dispersa, ou mesmo que burra em algumas situações. Terrível. E isso é muito prejudicial, porque vem também a questão da autoestima, né? Porque a criança com baixa autoestima, ela vai ter mais dificuldade ainda de se colocar. Sem então, dúvida. a audição, ela é muito importante porque o impacto social que ela traz na comunicação é muito importante. E uma vez, isso acontece em qualquer situação, principalmente quando adulto. O primeiro sinal da perda auditiva, a pessoa se isola, porque ela fica com vergonha de não entender o que o outro está falando. Mas a nossa atenção aqui hoje é dizer o seguinte, a importância da saúde auditiva, a importância de um diagnóstico precoce. Como é que a gente observa uma perda auditiva? Com os exames específicos. E ele deve fazer parte desde o nascimento da criança. A gente tem um exame que chama teste da orelhinha. Ele é feito ao nascer. E quando diagnosticado precocemente uma perda auditiva, ela vai passar pelo processo de ser reabilitada. Ela vai usar o aparelho auditivo e não vai ter perda nenhuma do seu processo de comunicação. Então, uma criança com diagnóstico precoce que recebe o acompanhamento necessário, ela não vai ter sua comunicação prejudicada. E isso, quando não acontece, vem o atraso da fala. Então, importante para os pais perceberem também, às vezes a mãe fala assim, meu filho tem 2 anos e não fala nada. Opa, peraí, a primeira coisa é observar. Ele está ouvindo bem? É algo errado. Teste rápido, por exemplo, você derrubar uma coisa bem barulhenta perto da criança e ver se ela reage ao som. Ou você pega a tampa da panela, por exemplo, com o bebê e bate perto dele e vê se ele faz aquele movimento de espanto ao som. Isso é um teste rápido que a gente pode fazer em casa no dia a dia. E o menor sinal de que a criança apresenta algum problema, ele deve procurar, os pais devem procurar o tratamento para que ele receba o acompanhamento necessário. Aqui no estado, isso é uma informação de utilidade pública, nós temos o Serviço Estadual de Reabilitação Auditiva, que é o CEDRAL. Funciona anexo ao HGP, ele é um serviço de diagnóstico e reabilitação auditiva, porque o SUS, ele contempla o aparelho auditivo, que é uma prótese que vai amplificar o som. E esse serviço todo, ele funciona gratuitamente, porque ele é um serviço do SUS, e às vezes as pessoas não sabem de que esse serviço está disponível. Agora, Adriana, nós, por exemplo, da área de comunicação, nós, por exemplo, somos obrigados a fazer anualmente o exame de audiometria. Infelizmente, percebe-se que crianças, por exemplo, nas escolas, me parece que isso não acontece, né? Não acontece. Infelizmente, né? Infelizmente. Nós tivemos uma ação, o qual eu pude participar e coordenar uns anos atrás, que era o programa Para Ouvir, Ver e Sorrir. O objetivo na ocasião, era um programa de governo, era identificar a criança lá na sala de aula. Boa. Era uma triagem auditiva. Nós andamos por todo o estado, era um grupo de profissionais que ia em loco fazer os exames. Então, o nosso cuidado, a nossa recomendação é sempre essa, ao professor que percebe alguma alteração, não deixe de encaminhar essa criança
orientar a família a buscar um diagnóstico, porque um diagnóstico precoce muda totalmente a qualidade de vida social, o aprendizado de uma criança. Então a escola tem que ter esse olhar atento também. Tem um vídeo, aliás, esse vídeo viralizou na internet há algum tempo atrás, onde uma criança com surdez ganha do papai um aparelho auditivo. Aquilo é uma emoção tremenda, não só para ele, mas para quem acompanha o vídeo. Meu Deus do céu, eu chorei várias vezes ali. Eu também. A pergunta é, Adriana, você como fonoaudióloga, é muito caro esse tipo de aparelho? O aparelho auditivo, ele é uma tecnologia muito avançada. Então, ele tem um custo alto, sim. Mas o importante é a gente saber que tem um serviço do Estado, o qual é ofertado o aparelho auditivo sem custo, né? Porque é um serviço do SUS. Então, todo e qualquer cidadão tem direito ao serviço. E ele deve passar pelo médico otorrino que vai encaminhar para o serviço. Infelizmente, hoje, como a demanda está muito grande, tem uma lista de espera. É a nossa realidade hoje. Mas esse serviço funciona, é um serviço de referência do Estado. E no particular, temos ótimas empresas aqui em Palmas que fazem esse diagnóstico e o encaminhamento para o aparelho auditivo. O importante também é que é uma coisa que a gente fala sempre, colocar o aparelho auditivo é um processo de reabilitação. A gente coloca o aparelho e precisa ser acompanhado pelo profissional. Eu digo sempre que se um aparelho, se você coloca no ouvido e não tem o profissional te acompanhando, ele vai para a gaveta. A primeira semana ele vai para a gaveta. Por quê? Porque ele precisa ser ajustado à sua audição. É igual o bendito óculos. Exatamente, vai para a gaveta. Então é muito importante. Ele é um equipamento caro, que tem uma resposta extremamente positiva, mas precisa do acompanhamento profissional, porque os sons vão sendo ajustados conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, tem sons no ambiente que exige mais, tem um ambiente que exige menos. Então, esse controle do aparelho tem que ser feito para que o ouvir seja uma coisa prazerosa e não que irrite, porque o aparelho vai amplificar o som, mas ele vai amplificar tudo que está no ambiente. O barulho da goteira, o barulho do talher caindo no chão. Então, o aparelho precisa ser ajustado às situações para que ele dê uma resposta positiva para a pessoa que está fazendo uso. A gente percebe muito, por exemplo, se o pai tem problema de surdez, o filho também acaba também sofrendo da surdez. É uma questão genética também, Adriana? Uma das questões é genética, sim. Então, né? Por isso a importância da criança ao nascer fazer o teste, porque ela pode, que é o teste da orelhinha. O teste da orelhinha. E ele é feito nas maternidades, hoje ele é lei, né? Graças a Deus, isso já é uma realidade nossa, tanto nos hospitais públicos quanto nos particulares, porque o convênio cobra esse exame. Ele é um exame rápido e uma vez diagnosticada, aquela família já vai poder buscar o acompanhamento necessário para que o quanto antes aquela criança receba o atendimento. Sobre as formas de prevenção, Adriana, o que eu posso fazer no meu dia a dia, por exemplo, para preservar a minha audição e quando eu devo procurar a ajuda de um profissional? Olha, é muito importante isso. Primeiro que a audição é um sistema extremamente delicado. Então, significa que eu não posso, por exemplo, colocar nada que seja um objeto pontiagudo na orelha, porque eu posso furar a membrana timpânica. O que é a membrana timpânica? É uma pelezinha que está entre o ouvido médio e o ouvido interno, aquele que já está lá dentro do seu cérebro. Então, se eu pego, por exemplo, um cotonete não foi feito para ser colocado dentro do tímpano, ele foi feito para limpar somente a orelha, essa dobrinha que a gente tem fora, porque dentro do ouvido não vai nada. Porque a cera que está no seu ouvido, ela é uma proteção, ela não é sujeira. Interessante, tá? Isso, Adriana, porque a gente costuma usar sempre o cotonete, justamente ela não vai lá e vai enfiando, vai rodando. Isso é uma ferramenta terrível, né? Muito, porque ela é perigosa. Exatamente, porque um movimento brusco você fura a sua membrana timpânica e pode daí gerar uma perda auditiva. Ou seja, para as pessoas que estão em casa agora, a cera realmente ela é uma proteção? É uma proteção do seu ouvido. Quando ela é em excesso, o otorrino vai fazer a limpeza no consultório.
Ele vai Que é colocar um justamente jato a de água lavagem, quente, né? a lavagem, Isso. Aham. para que a cera derreta e possa ser retirada. O cotonete, você só vai empurrar essa cera para dentro. E aí, na verdade, você está causando um problema maior. Porque vem aquela cera que está dura, você empurra, 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 empurra. Aí você vai trazer uma perda condutiva, que é aquela que impede a passagem do som. Então, evitar cotonete, grampo, chave de carro, já viu? Também acontece. Chave de carro, Quem nunca colocou, Quem nunca colocou uma chave? Então, no cuidado ouvido? com esses objetos, porque ele pode realmente trazer um prejuízo para a membrana timpânica. E uma outra situação é não se expor a ruídos acima de 85 decibéis. Porque o seu ouvido, ele tem uma capacidade ele não pode ser... Quando você fica mais de 45 minutos exposto a um ruído, você está causando uma perda auditiva. E isso é um sinalzinho pequeno. Cada dia você vai perdendo um pouquinho mais, perdendo um pouquinho mais. Então, cuidado com o uso do fone de ouvido. O nosso fone, não sei se você já percebeu, que quando passa do limite, ele te dá um sinal. Sim, Ele está te dizendo que ali está o perigo. Então, se você ultrapassar aquilo dali, vai ser perigoso para a sua audição. Então, não se expor a ambientes ruidosos. Quando você vai num show, evitar ficar do lado da caixa de som. Você já viu que parece que o som está dentro de você? Sim, Aquele bom, 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 bom. Imagina o seu ouvido como é que está. Então, cuidado com a exposição ao som acima de 85 decibéis. O uso prolongado de fone de ouvido. E uma coisa muito séria, sabe o que a gente percebe hoje? Adolescente com perda auditiva, justamente por se expor a essas situações de risco. Imagine você, um jovem de 14, 15, 16 anos com perda auditiva. E cada vez mais esses jovens usam um som cada vez mais alto, né, Exatamente. Isso aí eu vou dizer assim, que é uma situação que a gente, enquanto profissional de saúde, tem sido constante essa alerta, porque a perda auditiva, ela acontece sim. E se a gente não cuidar, ela pode vir cada vez mais cedo. Porque o envelhecimento do nosso corpo, ele é normal. Então, a perda auditiva, enquanto a partir dos 70, 80 anos, ela pode acontecer gradativamente pelo envelhecimento das células do ouvido. No entanto, se a gente se expõe a situações de risco, ela pode acontecer cada vez mais cedo. Agora, Adriana, justamente no Dia Nacional de Prevenção ao Combate à Surdez, as pessoas falam assim, não, você não pode ultrapassar o limite de 85 decibéis porque vai causar problemas na sua surdez. Mas aí a gente fala assim, meu Deus, 85 decibéis, como é que eu consigo diagnosticar isso? Um som que causa incômodo. Aquele som do que causa incômodo. Exatamente, boa sua fala. Enquanto profissional, você tem que perceber o seguinte, a nossa orientação quando você sente que aquilo está te incomodando, e o som alto, ele traz, inclusive, sintomas físicos também. Quando você está exposto a um ruído muito grande, você começa a ficar irritado. Não sei se você já percebeu isso. Com certeza. Então, aquilo começa a te incomodar. Isso aí é seu corpo também te dizendo que ali tem perigo. Tá? Então, situações que você sente desconforto. E às vezes, quando o som é tão intenso, que pode causar, inclusive, uma perda auditiva assim, instantânea, ele causa dor. Um som extremamente intenso. Por exemplo, quando você está exposto a uma situação de explosão, pode acontecer uma perda auditiva naquele momento. Porque aquele som é tão forte que ele causa dor e rompe toda a passagem do som. Gente, interessante. Olha, eu, por exemplo, eu sinceramente, onde tem muito barulho, eu sinceramente, eu prefiro ficar bem longe. Exatamente. Até porque é engraçado isso. Além de te incomodar, né, e ser altamente prejudicial, acaba te irritando. Exatamente. Né? E assim, é tão engraçado isso, que às vezes você vai pra balada, né, aquele som muito alto, ele começa a te deixar tão incomodado que você quer logo sair de perto para respirar um pouquinho e sair daquele ambiente que você não consegue se comunicar, porque no som alto você não se comunica, você acaba gritando e aquilo também causa um desconforto muito grande. E olha, enquanto você fala sobre isso, o profissional da comunicação, a audição, ela é primordial, porque se você não está se monitorando, você não consegue controlar a sua emissão. Então, você enquanto locutor, jornalista, apresentador, a audição, ela trabalha junto com a voz, porque ela é o nosso monitoramento. Quando você falou aí, meu retorno não tá bom, automaticamente você fica incomodado se a sua voz está saindo do jeito que você
como você gostaria que ela estivesse sendo emitida, porque você está sem um retorno. E esse retorno, a audição é isso, é o retorno. E daquilo que a gente está se comunicando. A gente percebe se a gente está gritando, se a gente está falando muito baixo. Que maravilha, eu bati um papo aqui com a Adriana Ferraz, que é fonoaudióloga aqui da Unitins, aliás, que universidade, viu? Maravilhosa, Para né? mim tem sido um prazer enorme compor o quadro de servidores da Unitins, é uma experiência nova, a gente está com muitas ideias, muitos programas aí acontecendo. Eu estou muito feliz porque a universidade se preocupa com a saúde do trabalhador e com essa questão da comunicação, né? O tanto que isso é importante. Então, gratidão à oportunidade de estar aqui, ao reitor que nos permitiu contribuir com o nosso trabalho. Maravilha, gente. Um abraço ao nosso amigo Augusto Rezende, à vice-reitora Darlene. São pessoas extremamente aos nossos queridas. Pró-reitores, né? Pró-reitoras, pessoas maravilhosas. E eu fui recebida assim, de uma forma tão positiva que eu estou me sentindo literalmente em casa. Boa. Assim como eu também. Gente, eu conversei aqui com a Adriana Ferraz, fonoaudióloga aqui da Unitins, lembrando que hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, que é celebrado justamente hoje, no dia 10 de novembro. Lembrando que somente no Brasil, estima-se que mais de 10 milhões, gente, 10 milhões e 700 mil pessoas têm deficiência auditiva. Desse total, mais de 2 milhões têm deficiência severa, sendo 54% homens e 46% mulheres. Por que essa diferença? Por que, né? Dona Adriana? Isso aí, eu fui buscar essa informação aqui. O homem, ele está em situações de trabalho muito mais exposto. Ele está muito mais vulnerável. Vulnerável pela situação de trabalho. Então, está na construção civil, está em situações em que o barulho, ele é ali um constante. E ele acaba desenvolvendo perda auditiva muito maior. E assim, isso é um alerta importante, né? Que isso pode acontecer, e como eu disse, em qualquer época da vida. A gente está falando de uma perda auditiva que vai acontecer quando a gente estiver mais velhinho, mas ela pode acontecer também agora. Sem dúvida. Agora, para a gente encerrar rapidão, infelizmente já estou ultrapassando o meu horário aqui, mas achei tão muito bom esse bate-papo aqui. Estou às ordens sempre. E a surdez, infelizmente, afeta o dia a dia das pessoas, é claro, isso é né, notório. O que fazer para evitar e qual a mensagem que a doutora Adriana Ferraz gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Eu trago essa fala de que o cuidado deve acontecer lá na gestação, com pré-natal eficiente para evitar um diagnóstico ou para prevenir, né, uma situação com as vacinas corretas no pré-natal. A criança ao nascer, o teste da orelhinha para identificação precoce, se houver. E durante a vida que a gente tenha esse cuidado, né? Que a audição, ela é um nosso bem e ela é irreversível. Uma vez que você tem a perda auditiva, ela não se recompõe mais. Então, o cuidado deve ser hoje, aqui e agora. Então, não se exponha à situação de risco, porque seu organismo é sensível, ele é um instrumento extremamente delicado, então deve ser cuidado no dia a dia. Evite situações de perigo, exposição prolongada aos sons intensos e nada de cotonete ou aquela coceirinha chavezinha no ouvido. Lembra que pode acontecer uma situação de perigo ali. Gente, obrigado, Adriana Ferraz, aqui da Unitins. Obrigada, sempre um prazer. Obrigado. Boa quinta-feira para você. Muito obrigada. São 10 horas, 1 minuto agora. Tá vindo aí a Poliana Siqueira e o Show da Manhã. A gente se fala amanhã, se Deus quiser,